Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje eu trago para vocês a matéria que é o recurso adesivo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer para vocês que o recurso adesivo, ele não é um recurso em espécie, não é uma espécie recursal autônoma, independente, como é a apelação, como é o agravo de instrumento, entre outros. O recurso adesivo é uma forma de interposição, é uma maneira de interposição. Essa é a natureza jurídica do recurso adesivo. Para que eu tenha o recurso adesivo, a oportunidade de recorrer adesivamente, existem alguns requisitos que eu devo cumprir. O grande primeiro requisito é que deve haver, no julgamento, sucumbência recíproca, ou seja, ambas as partes ganharam e perderam, tiveram perdas e ganhos. A sucumbência delas foi recíproca, ambas as partes tiveram sucumbências parciais. Esse é o primeiro grande requisito para podermos manejar o recurso adesivo. O segundo grande requisito é que o recurso principal seja ou uma apelação, ou um recurso extraordinário, ou um recurso especial. Bom, fora desses três recursos, eu não tenho como manejar essa maneira especial de recorrer, no caso de sucumbência recíproca. Então, eu só posso entrar com adesivo da apelação, do recurso extraordinário e do recurso especial. E outro requisito que é imprescindível é que esse recurso, que será a apelação, o extraordinário e o especial, que é o chamado recurso principal, que esse recurso principal ele esteja vivo na data da interposição do recurso adesivo. Então, algumas considerações que eu tenho que trazer para vocês acerca desse tema. Ele vem previsto no artigo 997, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e ele surgiu ainda na égide do CPC de 73. CPC de 2015 continua tratando do recurso adesivo. Através dele, poderá a parte, aquela que não quis recorrer no tempo hábil, porque imagina assim, houve uma sucumbência recíproca, tá? É o primeiro requisito. Bom, uma das partes conformou-se com a decisão, entendeu o que perdeu e não teve interesse em manejar um recurso principal contra aquela decisão. Não quis recorrer, quedou-se silente. A outra parte, por sua vez, não, resolveu recorrer, se insurgiu contra a decisão que foi prolatada e recorreu da sua parte. Bom, essa parte que tinha se conformado, que tinha ficado silente e que tinha decidido não interpor o seu recurso principal voluntário, poderá, no prazo em que for dado para contrarrazoar o recurso que essa parte que se resignou ofereceu, porque vai ter o prazo de contrarrazões, ela poderá, neste momento, ofertar o recurso adesivo, tá? Não há necessidade, isso é uma coisa importante de pontuar, não há necessidade de que a matéria veiculada no adesivo comporte alguma vinculação com a matéria do principal. Porque pensa assim, cada parte perdeu e ganhou uma parte do conflito que submeteu à jurisdição. Ele vai recorrer daquilo que ele sucumbiu, que não é o que a outra parte está recorrendo. Cada um vai recorrer da sua sucumbência. Então, eu não posso exigir que a parte que perdeu e se conformou e depois vai entrar com adesivo, recorra das mesmas questões em que ela ganhou. Então, vamos exemplificar. Vamos pensar assim, porque eu acho que no concreto fica mais fácil da gente saber. Eu entrei com uma ação contra B. Nessa ação, eu vou lá e peço danos materiais e peço lucros cessantes, por exemplo. O B contrapõe-se e ao final, na sentença, saiu que eu ganhei os danos materiais, mas perdi os lucros cessantes. O B, por sua vez, vai ter que pagar para mim os danos materiais e vai ficar tranquilo quanto aos lucros cessantes, que ele não sucumbiu quanto a isso. Eu me conformei
desistir dos lucros cessantes e vou recorrer e vou receber apenas os danos materiais que me foram oferecidos pela decisão final. A outra parte não quer pagar os danos materiais. Ele já não está pagando os lucros cessantes, ele não sucumbiu contra essa matéria. Ele se insurge contra esses danos materiais, então ele recorre em qual matéria? Lógico, na matéria que ele sucumbiu, ele recorre dos danos materiais. Por ocasião da minha intimação para contrarrazoar esse recurso, que no caso é uma apelação, é uma sentença, né, em que o B está se insurgindo contra o pagamento desses danos materiais, eu resolvo pleitear também a concessão daqueles lucros cessantes que não tinham me sido concedidos na decisão principal e dos quais eu já tinha me conformado. Mas eu resolvo nessa segunda chance pleitear então os lucros cessantes. Então, em primeiro lugar, eu vou ter que ter duas ações. Primeiro, eu vou contrarrazoar o recurso principal, ou seja, eu vou tentar manter aquele dano material que o B foi condenado e ele deve me pagar, então eu vou me insurgir contra isso, vou apresentar contrarrazões contra isso, e B, em uma peça separada, eu vou apresentar uma apelação adesiva. Nessa apelação adesiva, qual é a única sucumbência que eu tive? Lucros cessantes. Então, é sobre essa matéria que irá versar a minha apelação adesiva. Para isso, eu tenho que esse recurso principal, dito principal, o meu vai ser dependente, tá? O adesivo vai ser dependente do principal. Esse principal tem que já ter passado pelo juízo de admissibilidade e está apto para ser julgado depois novamente, para ser apreciado o meu adesivo. Bom, na sequência, qual era a ideia? Qual é o grande objetivo do recurso adesivo? É realmente deixar essa parte que quer se conformar com a decisão que fique tranquila, porque caso ela mude de ideia, tem uma nova chance para recorrer. E isso vem como estímulo à economia processual e o desafogo do Poder Judiciário, nas palavras de José Carlos Barbosa Moreira. Muito bem, então, o recurso adesivo, numa conclusão, nada mais é de que um recurso contraposto ao da parte adversa, ao recurso principal, por aquela parte que se dispunha a não impugnar nada, e porque teve um recurso contra a decisão, ela resolveu apresentar então a sua faceta, o seu novo pleito, em face do outro litigante. Então, nós temos aqui o recurso independente, que vai ser o recurso principal, que vai ser a apelação, recurso extraordinário ou recurso especial, e nós temos um recurso submisso, adesivo, um recurso que vai se submeter à vida daquele recurso principal, ele vai ficar subordinado. Então, no artigo 997, parágrafo 2º, traz a ideia que o interesse recursal, o interesse adesivo somente ocorre no momento em que a parte interpõe o seu recurso principal e a outra não havia utilizado o prazo para a interposição desse recurso independente. Então, caso não haja conhecimento do recurso principal, então tá lá, o recurso principal, eu contrarrazoei e apresentei o adesivo, que por sua vez também vai ter que ser contrarrazoado, a outra parte vai ser intimada para trazer contrarrazões a esse adesivo. Subiram ambos. No momento do juízo de admissibilidade, que a gente sabe que vai ser feito pelo julgador, no caso da apelação, vai ser feito pelo TJ ou pelo TRF, ou no caso do recurso especial, recurso extraordinário, o juízo de admissibilidade também vai ser feito pelo TJ e pelo TRF, em função daquela lei que entrou um mês antes da edição do novo CPC, porque a ideia original é que cada tribunal que fosse julgar fizesse esse juízo de admissibilidade, mas essa lei foi em fevereiro de 2016, modificou isso. Então, o juízo de admissibilidade hoje é feito sempre pelo Tribunal de Justiça e pelo TRF,
Então, caso nesse juízo de admissibilidade o recurso principal tenha sido aceito, vai ser verificado o juízo de admissibilidade do adesivo. Caso seja aceito, os dois vão seguir a tramitação. A questão da subordinação do adesivo ao principal, o importante é o seguinte: caso o principal não seja aceito, porque não passou no juízo de admissibilidade recursal, o adesivo sequer vai ser apreciado, porque ele se subordina à vida do principal. Existe uma observação interessante que é bom trazer quando se fala, de repente, pode aparecer uma prova de concurso, alguma coisa assim, é um posicionamento do Nelson Neri e da Rosa Maria Neri. Quando eles falam a respeito do recurso ordinário constitucional. Bom, o que a gente sabe? Prevê o CPC que cabe adesivo na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário, ok? O Nelson Neri e a Rosa Maria, eles trazem a questão de que, como o recurso ordinário constitucional, por força do artigo 1028 do CPC, ele deve ser aplicado o mesmo regime jurídico dispensado à apelação. E como na apelação há a possibilidade do recurso adesivo, os autores trazem a ideia que sim, seria possível interpor recurso adesivo no caso de um recurso ordinário constitucional. E eles colocam que esse recurso adesivo, no caso do ROC, né, recurso ordinário constitucional, só se faria possível na hipótese do 1027.2b. Qual seria? Seria um recurso ordinário que poderia ser interposto perante o STJ, no qual sejam partes, de um lado, o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Esse é o posicionamento dos autores. O Araquém de Assis, por sua vez, ele já discorda e diz que não há essa possibilidade do adesivo fora daquelas possibilidades previstas no CPC. Na sequência, então, para que o adesivo seja julgado no seu mérito, o que é necessário? Primeiro, que o recurso independente seja admitido, seja conhecido. E o recurso adesivo preencha também os requisitos de admissibilidade recursal. Bom, não sendo o principal conhecido por qualquer motivo, fica prejudicado o adesivo. Mas, presta atenção, se o recurso principal for admitido, o adesivo for admitido e o principal ele for julgado totalmente improcedente, for dado desprovimento, melhor dizendo, o recurso principal foi desprovido, isso não impede do mérito do recurso adesivo ser apreciado. Porque aí a gente já está em outra seara, a gente está na seara do mérito. Lembrando sempre que quando se fala em recursos, eu tenho dois juízos. Juízo de admissibilidade, que são os requisitos que eles devem preencher para ter o seu segmento, e juízo de mérito. Uma vez conhecido, o recurso foi conhecido, quer dizer, passou no juízo de admissibilidade, vai se julgar o mérito. Se o recurso principal, no mérito, ele for desprovido, isso não afeta em nada o recurso adesivo, que vai poder tranquilamente ser julgado. O adesivo só não vai ser apreciado se o principal não passar no mérito, no juízo de admissibilidade, e se o recurso adesivo também não apresentar os seus requisitos de admissibilidade. Quem são os legitimados para trazer o recurso adesivo? Em primeiro lugar, são as partes sucumbentes parcialmente. Isso a gente já viu lá na primeira fala, sucumbência parcial. As partes sucumbentes parcialmente podem apresentar o adesivo. No caso de haver litisconsórcio. Bom, no caso de haver litisconsórcio, qualquer um dos litisconsortes, tá? Cujo adversário comum interpôs um recurso independente, poderá apresentar recurso adesivo. O assistente, ele pode apresentar recurso adesivo quando ele atuar como parte, tá? E naquilo em que haja sido desfavorável para o seu assistido. Mas cuida bem. Não há possibilidade de apresentação de recurso adesivo
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, tá? Nos processos aonde ele ocupava a função de custos legis, tá? Por quê? Quando se fala em recurso adesivo, diz que é oportunizado às partes. E o terceiro prejudicado não é parte, e o Ministério Público, quando atua como custos legis, também não. Bom, no caso da forma, o que é necessário a forma do recurso adesivo? Bom, ele deve preencher os mesmos requisitos de qualquer recurso. Se é um recurso adesivo, uma apelação adesiva, os requisitos da apelação. Um extraordinário, um especial adesivo, os requisitos de cada um deles. Tem que preencher e tem que ser interposto no prazo das contrarrazões, tá? Tanto apelação, recurso extraordinário e recurso especial, todos têm prazo de 15 dias. Por conseguinte, as contrarrazões também são 15 dias, todos 15 dias úteis, tá? Então, tem que ser interposto nesse mesmo prazo e mais. Não pode se esquecer que uma vez interposto o adesivo, haverá prazo para outra parte contrarrazoar o adesivo, porque a gente tem que garantir o princípio do contraditório. Bom, algumas anotações finais que eu quero assinalar para vocês antes de encerrarmos. Bom, o autor, ele não é parte na relação processual quando ocorre uma denunciação da lide. Presta atenção. Bom, a denunciação da lide é entre o réu e o terceiro. Eles são partes que se relacionam. O autor, ele não se relaciona com esse terceiro. Esse terceiro, ele tem relação apenas com um denunciante. Então, nesse caso, o autor, ele não pode aderir a um recurso interposto pela parte denunciada, porque ele não é parte. Deu para entender? Um segundo ponto. Existe interesse na interposição de recurso adesivo quando se pleitear uma majoração da verba honorária, tá? Então, é possível, a sucumbência foi só na verba honorária, então a gente sabe que hoje a verba honorária é de 10% a 20%, houve uma sucumbência ali e não foi dado a integralidade, os 20%, vamos dizer. Existem autores que admitem a interposição do adesivo neste caso, mas existe uma posição contrária bem estruturada que diz que se o recorrente ele não tiver mencionado o percentual que ele queria de honorários na ação principal, ele não poderá apresentar o recurso adesivo. Na sequência, o recurso principal, isso é importante, se ele estiver sujeito a preparo, o adesivo também estará sujeito a preparo. E aí também tem uma divergência bem sensível quando a parte gozar de AJG, o recorrente adesivo. Então, existe uma tensão aí que ainda não existe uma posição firme doutrinária. Se for caso, por exemplo, da fazenda pública que paga as custas ao final, nesse caso, o recorrente adesivo tem que pagar as custas ao início. Ele não vai ter esse privilégio da fazenda pública de pagar as custas ao final. O Sérgio Bermudes, por fim, que eu traria para vocês, ele foi citado pelo Nelson Neri e pela Rosa Maria Neri. Ele entende que o adesivo ele pode ser apresentado em tempo distinto das contrarrazões, mas dentro do prazo de 15 dias para contrarrazões. Existem muitos julgados entendendo que isso não é possível, porque no momento que tu apresenta as contrarrazões, ocorre a preclusão consumativa. Então, tu perderias a oportunidade de apresentar o adesivo. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês de recurso adesivo. Continuo muito satisfeita com os nossos encontros tanto no vídeo quanto fora do vídeo, que eu encontro na faculdade, encontro meus ex-alunos, meus alunos. Eu estou muito satisfeita com todo o carinho de vocês e peço, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal para não perder a atualização, né? Ativa o sininho aquele para receber no teu e-mail. Se gostou, pode curtir, pode me deixar uma sugestão para aulas futuras. Tá com dúvida em alguma matéria, por favor, me sugira e eu vou preparar uma aula com todo carinho para vocês. Muito obrigada pela atenção. Um grande beijo.